Mesopotâmia, vocês se sintam à vontade para perguntar, como o professor também deixa vocês bem à vontade, fiquem bem à vontade para perguntar, para se tem algo que vocês não concordam, vocês podem interferir na aula, se depois quiser anotar dúvida e perguntar, também pode, fiquem à vontade, qualquer dúvida, qualquer momento pode sinalizar. Vocês lembram qual o significado da palavra Mesopotâmia? Eu me esqueci, prof. Eu ouvi vocês dizendo na outra aula de Grécia que sabia de tudo. Quero ver se vocês sabem agora de Mesopotâmia. Teve alguém que disse que estava... Tinha gente dizendo que estava sabendo de tudo. Quero ver agora sobre Mesopotâmia. O que é que vocês lembram da palavra Mesopotâmia? Professora, pelo que eu lembro, Mesopotâmia era uma cidade. Rios. E alguém já deu a pista aí, rios. Aí tem um mapa, ver se vocês conseguem ir olhando para o mapa. Ele era uma cidade, significa entre rios. Isso, alguém disse aí, entre rios, exatamente. Terra entre rios. Exatamente, Pedro. Pode deixar lá, Daniel, por favor, lá no mapa. Tá aí. Deixa eu ver aqui. Obrigada, Daniel. Peraí, só um instante. Vocês conseguem ver aqui, tem o nome Mesopotâmia, aqui tem o Tigre, né, o rio Tigre, aqui tem o Eufrates. Então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mentalizar esse espaço aí, geográfico, mentalizar Mesopotâmia, fica aí no centro, do lado tem o rio Tigre e o Eufrates. Tá travando. Tá certo. Travou? Se travar, pode falar que eu repito. Pronto, aí aqui fica o Egito, né? Aí, então, terra... Pode passar, Daniel, no segundo. Aí. Então, a gente já falou, né, Mesopotâmia significa terra entre os rios. Esse nome, ele foi dado, foram os gregos que deram esse nome. Vocês acabaram, né, a aula agora, a revisão com o professor Márcio sobre a Grécia. Então, foram os gregos que atribuíram esse nome, Mesopotâmia, que o significado, né, como vocês falaram, terra entre rios. Vocês sabem qual a região que hoje essa região não tem outro nome. Vocês sabem qual é esse nome, onde ela está localizada hoje, atualmente, a Mesopotâmia? Iraque. Exato, é naquela região que hoje a gente conhece por Iraque, mas naquela época não tinha esse nome, era Mesopotâmia. Então, lá na frente, nas séries mais adiante, vocês vão ver aquela região, né, que é marcada por conflitos, já também tem a ver com essa questão do povoamento, né? Eram vários povos ali que se fixaram ali devido aos rios. Onde tem rio, tem vida, né? A população sempre vai para onde tem a água. A água é vida, né? Então, ali é uma área de montanhas e desertos. O clima é quente e seco a maior parte do ano. E a questão dos rios favorece essa região, deixa o solo fértil. Então, em épocas de enchente, quando o rio enche muito, se torna um fertilizante natural. Então, as águas trazem, né, esse fertilizante e essas terras próximas ao rio ficam prósperas para plantações. Pode passar, Daniel, por favor. Então, vocês sabem o que significa essa imagem aqui? Vocês lembram? O mapa do Egito. Exato, mas tem um nome, Crescente Fértil. Crescente Fértil lembra alguma coisa para vocês? É o mapa das plantações do Egito. Professora, Eu achei que fosse um lugar de... Tem alguém que quer falar? Sim? Professora, Sofia, eu quero falar, pelo que eu lembro, tem esse Crescente Fértil por causa que tinha muitas pessoas. Esse local aí foi o local que teve maior povoamento, por causa que dava para plantar e várias outras coisas, e também foi por causa desse local aí que
cresceu o sedentarismo, não foi? Muito bem, Sofia, é isso aí mesmo. Boa colocação que você fez. Vocês estão afiados mesmo, hein? Disseram que sabiam. Então, como Sofia falou... Professora, tá me ouvindo Sim, agora? estou, Pedro. Tá, desbuguei o fone. Ó, professora, eu tô no Sim. computador e no Sim. celular. Aí o celular eu uso pra falar e o computador eu uso pra assistir. Aí o celular eu tô usando pra falar porque o áudio do computador fica muito baixo. Certo, tudo bem. Então, voltando àquela questão, né, que Sofia colocou muito bem, essa região aqui é a parte... Agora tem alguém com o microfone ligado, acho que vai prejudicar o entendimento dos colegas e das colegas. Sou eu, é que meu celular tá desligado, aí eu consigo falar por ele desligado. Quer que eu desligue Entendi. por enquanto ou... Se não Deixa estiver lhe assim. atrapalhando, Eu vou tentar parar de me mexer. certo. Então, voltando, né, à questão que Sofia tinha falado. Aqui, a gente pode ver, né, que tem o Egito, nordeste do Egito tem o rio Nilo, aí aqui já tem essa área, né, que é a Mesopotâmia, que tem rios. Então, como ela falou, as populações eram nômades, se fixaram nessa região. Aí, os primeiros povoamentos, por causa do rio, esse nome Crescente Fértil, ele não, nessa época não se sabia, não se tinha esse conhecimento. Eita, tá interferindo? Tá. É o meu, eu vou desligar. Eu vou desligar, calma. Obrigada. Pronto, Arthur. Então, nesse período, não se tinha conhecimento desse nome, Crescente Fértil. Esse nome Crescente Fértil, ele foi denominado a partir da segunda metade do século XIX. Então, é crescente fértil porque essa região aqui tem um formato da lua crescente, de um semicírculo, que lembra a crescente da lua, e fértil por causa da fertilidade, né, da água, que traz abundância, né, prosperidade para essa região. Então, as primeiras civilizações ocupavam as terras que abrangem partes do Oriente Médio e Nordeste da África. Então, elas se localizam aí devido a os rios, né, que favorecem a alimentação da sobrevivência dessas populações. Pode passar, Daniel, por favor. Então, aqui são as principais cidades da Mesopotâmia. Aqui o mapa, ele representa aqui plantações, né? Ou seja, os rios trazendo o alimento para essas populações, como Sofia falou também. Essas populações eram nômades, mas se fixaram nessa região devido a essa situação favorável dos rios, né? Pode passar, Daniel. Então, na sociedade da Mesopotâmia, eram divididas em castas, ou seja, se você estava aqui na base da pirâmide, você não iria sair daqui, você ia ficar aqui, ia permanecer aqui. Então, tinha quem fazia parte da base da pirâmide, as populações escravizadas, os camponeses, os artesãos. Então, hoje em dia, a palavra escravo ela foi ressignificada, ou seja, ela foi dado um outro sentido a ela, outro significado para essa palavra, porque ninguém é escravo, a pessoa fica em uma situação de escravizada, então outro ser humano escraviza aquele outro ser humano, mas não que a condição daquela pessoa seja de escravo, ela é escravizada. Então, aqui na base tem os camponeses, os artesãos, aqui os comerciantes, os militares, e a aristocracia e os sacerdotes. Professora, Sim? a gente chegou na sociedade, mas quando é que a gente vai falar dos povos da Mesopotâmia? Não entendi, desculpem. Não, a gente tá falando da sociedade da Mesopotâmia, mas quando é que a gente vai chegar nos povos da Mesopotâmia? Calma, vai chegar ainda. Tem eu e o meu colega Daniel também, que vai fazer a revisão. É porque tem uma malícia que eu sei. É porque tem uma malícia que eu sei dos povos.
Pronto, aí quando chegar na parte, aí você diz a Daniel. Daniel ficou, ele vai falar dessa parte dos povos. Aí você faz sua contribuição. Pode falar, alguém quer falar? Eu, Sofia. Porque essas pessoas que ficavam assim na parte alta da pirâmide eram mais as pessoas que tinham posses e que tinham bastante, podemos dizer, dinheiro, sabe? Tinha mais condições. Que tinham riquezas. E as pessoas que não tinham eram as pessoas mais pobres e eram consideradas, tipo, elas não eram... As pessoas não davam muito valor para elas naquele tempo. Era tipo escravos e tal. Inferiores. Então, essas pessoas eram colocadas em situação de inferioridade para manter o privilégio de quem estava em cima, de quem estava tendo. Só que para ter essa situação, para você estar numa condição dessa, e a maioria do povo, então, era a minoria que tinha os privilégios, tinham melhores condições de vida, e a maioria vivia numa situação muito precária. Então, existia uma exploração, ou seja, a parte da pirâmide explorava a parte da base. O topo da pirâmide explorava a base, e por isso que a pirâmide vivia em condições melhores do que a base. E essas pessoas escravizadas, elas eram trazidas em questões de conflitos, de guerras, e eram postas nessa situação. Então, se essas pessoas tinham riquezas, o topo da pirâmide havia essa riqueza deles, é porque a base estava sendo explorada. Eu não sei se você compreendeu, Sofia, ou se você não concorda, ou se você tem alguma dúvida. Sim, professora, eu compreendi. Eu entendi. Pronto. É igual hoje em dia, né? Lembra hoje em dia, sim. Ô, professora, uma pergunta. Qual era a função de cada um desses, como eu posso explicar, dessas pessoas aí do topo da ponte? Da ponte não, da pirâmide, quer dizer. Se eu cometer algum equívoco aqui, tem os outros colegas também da Universidade Católica, tem o professor Márcio e Daniel que podem me corrigir. Os sacerdotes, eles cuidavam das leis, né? Tinha os militares, a aristocracia, eles ficavam... Aí nessa questão dos militares também, os comerciantes, e eu não sei se eu estou conseguindo explicar bem essa questão. Vê só, Clécia, com relação à sociedade. Sociedade mesopotâmica era dividida em castas. O que são castas? Castas, pessoal, são as camadas sociais. Aqui a gente não tem pobres, ricos, não tem as camadas sociais, as classes sociais, as camadas. Lá eles pegavam essas camadas sociais e chamavam de castas. E na Índia ainda hoje é assim, as castas, mas isso aí não é assunto para vocês, né? Mais na frente, vocês vão ver. No topo da pirâmide tem sacerdotes. Por que os sacerdotes eram tão importantes? Porque os sacerdotes, eles cuidavam das divindades. Questão das divindades. Então, falou com os deuses, você é até mais do que os reis. Depois vinham os aristocratas, que eram aquelas pessoas que tinham dinheiro, as pessoas que ajudavam o rei a governar. Depois vinham os militares, aquelas pessoas que lutavam durante as guerras, aquelas pessoas que protegiam. Por fim, vinham os comerciantes, que eram... Aí, nos comerciantes, era a galera que tinha dinheiro, para terminar as castas privilegiadas. Aí essas 4 castas eram as privilegiadas. E abaixo, que formava a base da pirâmide, a gente tinha a população, né, era formada por artesãos, camponeses e escravizados. Quem eram os artesãos? Os artesãos eram aquelas pessoas pequenos comerciantes. Normalmente eram os pequenos comerciantes. Camponeses eram quem trabalhava no campo, né, plantando. E os escravizados, como o nome já diz, eram aquelas pessoas que eram subjugadas por outras. Então, essa era a sociedade da Mesopotâmia. Pode continuar, Clécia. Ô, professor, obrigada pela contribuição. Nessa questão das castas que você fez a comparação, só que hoje a gente, você pode ascender, né? Nessa aí você não podia, uma vez escravo, sempre escravizado, né? Escravo não escravizado, uma vez você escravizado, sempre escravizado, uma vez camponês, sempre camponês, não é isso?
Mas hoje também, a gente ascender é complicado. Provavelmente, 99% da população nasce pobre e vai morrer pobre. Então é quase, né, a ascensão social dificilmente. Se a gente pode melhorar a nossa condição de vida. Hoje a gente melhora a nossa condição de vida, sim. Dependendo das condições, a gente pode melhorar. Mas ascender socialmente é complicado. Agora, como você colocou, que é uma questão para ver mais na frente, é a questão da Índia, que na Índia não tem essa possibilidade, né? Uma vez assim você vai ficar, e não há esse meio termo, né? De você ter uma condição melhor de vida. Isso, que na Índia eles não querem saber da condição financeira, é o seu nascimento. Seu nascimento vai dizer a casta que você pertence. Na Índia Só se a gente jogar na loteria e a gente ganhar R$1 milhão. Brincadeira essa parte. Então, eles viviam também do comércio, eles viviam ali na região, comerciando, fazendo comércio com a Índia, eles levavam o que eles produziam, joias, e traziam matéria-prima para a localidade deles. Sim? Então, ele nasceu pobre, morreu pobre na Mesopotâmia, ele nasceu rico, morreu rico. Então, assim, né? Porque aí, se algum pobre tiver tipo, uma ideia que ele pode ganhar com isso, muito dinheiro, alguém toma a ideia ou ele fala para esquecer a ideia? Aí não tinha, aí ele ia ficar alguém podia, né, se apropriar da ideia dele, mas que ele ia continuar dessa forma. Agora também tem que ver a questão também que, assim, poderia existir exceção, assim, porque é muito difícil você voltar ao passado e tentar reproduzir o passado tal como ele era naquela época. Então, são questões que os historiadores e as historiadoras vão construindo de acordo com o que eles encontram, né? E vão, mas dizer assim, era assim, de tal forma. Isso aqui tudo é uma construção, né? Do que as pessoas têm, arqueologia acha, também tem arqueologia que ajuda muito, e o pessoal da história vai construindo. Agora, poderia existir exceções, mas o que se tem hoje é que não, que essas pessoas estavam nessa situação e iam ficar assim dessa forma. Então, como o professor explicou bem aí a questão dos sacerdotes, né, dos militares, dos comerciantes, a sociedade era, a maioria da população era formada por artesãos, os reis exerciam as funções de sumo sacerdote e supremo comandante militar. Pode passar, Daniel. Aí já vai começar o meu. Os povos. Pronto. Aí então, tem a questão de política também, né? Sim, mas quando eu terminar aqui. Essa aí eu deixo para... Tá bem, Daniel. Essa área. Então, bom dia a todos. Vou dar continuidade aqui falando dos povos. Começar os sumérios. Considerados os primeiros povos a chegar na Mesopotâmia, foram responsáveis por organizarem as primeiras cidades. Além disso, também foram responsáveis na criação da primeira escrita, a escrita cuneiforme. Esse nome porque está em formato de cunhas. Como vê aí na foto, estas flechas aí. Outro são as técnicas arquitetônicas. Enquanto... Sim. Ô, professor, é só o meu ou é de todo mundo que a sua fala tá cortando? Eu também. A minha tá travando. Eu também tá cortando. A minha tá travando muito. Eu acho que Ele fala o e pessoal fala, não pode voltar ao slide anterior. Acho que é a internet dele. É uma palavra e trava, Aí? Obrigada. Ô, professor. Acho que é a internet do senhor mesmo. Veja só, pessoal, rapidinho, Daniel, rapidinho. Veja só, a Mesopotâmia, como o Clécia falou, significa terra entre rios. A Mesopotâmia, ela nunca foi um reino, nunca foi uma união de organização
Igual é no Brasil. Pronto, no Brasil a gente tem Pernambuco, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, que é tudo mesmo Brasil. Lá na Mesopotâmia, apesar deles viver na mesma faixa de terra, que eles chamam de crescente fértil, vários povos vão morar lá. Entre os povos que vão morar lá, os mais, assim, famosos, vamos dizer assim, são os sumérios, os acadianos, os amoritas, os assírios, o meu predileto de todos esses povos, e os caldeus. São esses os 5 povos principais que a gente tem na Mesopotâmia. Mas eles nunca formaram o reino da Mesopotâmia. Isso nunca existiu. Existiu um período que os sumérios comandavam mais, o período que os acádios vão comandar mais tempo, o período que os amoritas, que os assírios e que os caldeus. Então, fiquem atentos a isso. Nunca existiu o reino da Mesopotâmia, como existiu a Grécia. Era quase como a Grécia. A gente não viu que os gregos eram cidades-estados? Oi. Professor, por que Eita, deixa eu aparecer para vocês. Por que o senhor prefere os assírios? Porque era um povo guerreiro. Eles que matavam, não escravizavam. O negócio dele era matar, saquear e destruir. Eu estudo história pela guerra. Eu gosto de história por causa de guerra. Eu estudei história por causa de guerra. Professor, meu pai gosta muito de histórias de guerra. Que Eu já vi um site sobre. eu estudo no Fatório aqui. Se eu não me engano, esse povo pegava Daqui de Recife. as vitórias dos inimigos Aí e tem jogava na meio que cidade uma caixa. para ter medo, né? Pessoal, vamos continuar com o Daniel. E as dúvidas forem aparecendo, aí Daniel vai tirando Professor. e eu vou tirando de vocês. Professor, meu pai também, meio que assim, também gosta muito dessas histórias assim, de guerra, dessas coisas assim, de guerra, essas coisas assim. Tanto até que teve uma vez que eu estudo no Conservatório Pernambucano de Música daqui de Recife, aí eles colocaram meio que um micro-ondas, só que ele não era. Colocaram livros dentro dele, só que o micro-ondas dele era quebrado. Aí a gente trocava um livro da gente pra pegar o livro daquele micro-ondas. Aí meu pai ele pegou o livro dele, que ele tinha, e pegou um livro de guerra que tava lá no micro-ondas. Mas é bom, sempre é bom estudar um humano conquistando o outro. A guerra sempre é boa. A gente sobrevive pela guerra. Continua, Daniel. Até que também o propósito da guerra é achar meio que assim a paz, né? Isso, não Mais ou existe menos. paz se não houver conflito. Então, Posso continuar? Deve? Né? Dever eu devo, né? Mas Não, mas pode meter bronca aí, Daniel. Tranquilo. enfim, voltando assim, eles criaram a escrita e com o decorrer disso, eles criaram também os primeiros calendários e livros. O livro mais famoso dos sumérios é a Epopeia de Gilgamesh, perdão. Epopeia de Gilgamesh. A arquitetura dos sumérios eram feitas a partir de tijolos. E nas épocas anteriores, a maioria fazia suas casas através de pedras. Já os sumérios começaram pelo tijolo. As construções mais famosas são os templos e os necrotérios. Nessa foto aí você vê um zigurate. Zigurate significa que, se eu não me engano, posso estar errado, que está próximo aos céus, está próximo de Deus. Verdade? Sim. Quanto mais alto o zigurate, mais próximo a Deus eles se encontravam, né? Os zigurates eram os templos religiosos deles. Então, dentro deles lá, os principais zigurates é o zigurate de Ur, né? Que ele tinha a altura de um prédio de 12 andares. Uhum. Uau! Bom, como o professor falou, não existia um império mesopotâmico. Cada cidade-estado tinha sua própria independência. Mas com o decorrer de conflitos e invasões, então, os próximos povos, os acadeus, Ô, Daniel, eu queria que tu voltasse só um pouquinho, que tu falou por alto, eu queria que tu falasse da epopeia deles, do livro, da escrita, um pouquinho, sobre a epopeia de Gilgamesh. Só um momento. Então, a Epopeia de Gilgamesh é o livro que retrata
se eu não me engano. O dilúvio Noé. Eu estou um pouco perdido. Pessoal, essa epopeia de Gilgamesh, Mesmo? deixa eu aparecer aqui. Cadê eu? Apareci. A epopeia de Gilgamesh é o dilúvio. Eles estão contando a história do dilúvio, da parte cristã que a gente tem no Gênesis. Essa epopeia de Gilgamesh é o dilúvio. Todo o dilúvio contado pelos sumérios, porque de acordo com alguns arqueólogos, de acordo com a história, a inundação, né, lá, o dilúvio que houve foi justamente essa parte da Mesopotâmia, que é a parte do Gênesis, né, o Oriente Médio, a Mesopotâmia, então foi essa parte. Então os sumérios retratam isso através da epopeia de Gilgamesh. Pode continuar, Daniel. Professor, Obrigado. Pode tirar sua dúvida, então. é que eu vi em uma aula que os assírios e os babilônios sumérios também são povos da Mesopotâmia, pô. Sim, sim. Sim, a Só gente que vai assim, falar. Só que essa notícia que eu queria falar dos assírios, babilônios e sumérios. Vamos lembrar desses povos também. Que é Sim. ABS, que não tem o sistema de carro. ABS, assírios, babilônios e sumérios. ABS. ABS. Legal. Abdominais. Pronto, os acádios. Os acádios, através do rei Sargão I, unificaram a Mesopotâmia. Enquanto eram os sumérios, as cidades eram independentes, como eu já havia falado. Mas esse foi a primeira vez que foi unificada. Não como um império, Professor, tá travando de novo. não como um império mesopotâmico, mas como o império acadiano, perdão. E como os acadianos tinham uma cultura, mesmo com uma cultura similar, os acadianos e os sumérios, essa unificação não agradou. E vários conflitos foram surgindo. E as invasões de povos de fora. Os acadianos não duraram muito no poder. E passando para os amorritas, os babilônios. O rei Hammurabi I. Os amoritas, que eram cruéis guerreiros que dominavam as terras e escravizaram os povos. Vocês estão entendendo agora? Está cortando? Tá entendendo, normal. Estamos entendendo agora. Tá tudo bem o áudio. O que destacou esse império, o primeiro império babilônico, que vão ser dois, esse primeiro império babilônico se destacou pelo Código Hammurabi. Alguém se lembra do que ele fala? Qual é a frase mais famosa deste código? Alguém se lembra? Sei lá. Eu Professor, não lembro de ter estudado nunca esse, não. estudou isso, professor. Professor, eu não lembro de ter estudado essa parte. Tudo bem. Eu também Muita não. gente nunca estudou isso. Código Hammurabi, deixa eu continuar, por favor. Código Hammurabi foi famoso pela frase olho por olho, dente por dente. O que significava? Que cada crime cometido ia ter uma punição baseada naquilo. Entenderam? Ah, sim, professor. Sim. Uhum. Entendi. Tipo, se tu matou alguém, os caras vão te matar porque tu matou alguém. Sim, eles vão ser ele será condenado à morte. Ah, ok. Nice. E o cara que matou vai morrer porque ele matou o cara? Vai. Agora eu fiquei confundida. Que confusão da pega, minha gente. Não, vocês estão deixando confuso de propósito. Vê só, pessoal. Esse código de Isso é Hammurabi é o pena de seguinte. morte, minha gente. Não, tem calma, Arthur. Não é assim também, não. É De um simples. certo modo é. Mas, de certo modo, é assim. Não. Os amoritas, né, os babilônicos, rei Hammurabi I,
ele é o principal governante de toda a Mesopotâmia, é o mais lembrado. Por quê? Porque ele constituiu o primeiro código de leis da história. Inclusive, a nossa lei, a nossa Constituição e a lei de diversos países tem por base o princípio do Código de Hammurabi. Aí, esse Código de Hammurabi, ele se baseia no olho por olho, dente por dente. O que significa? Se eu matar alguém, um familiar daquela pessoa tem o direito de me matar, sem acontecer nada com ela. Ah, Se eu eu já cegar vi. alguém- Minha mãe já me falou. Aí, se eu cegar alguém, meu olho também vai ser cego. Se eu contar mentiras, a minha língua vai ser cortada. Se eu roubar, Minha mãe já minhas me falou mãos vão sobre ser essa lei. cortadas. Então, por isso que ele é olho por olho, dente por dente. O crime que você cometer contra a pessoa ou um familiar daquela pessoa tem o direito de cometer o mesmo crime contra você sem receber nenhum tipo de punição. Aí esse é o olho por olho, dente por dente, que é a base do Código de Hammurabi. Ô, professor, Oi. é porque essa lei foi inventada Professor. para não haver tanta injustiça, porque é a mesma coisa, tipo, se a tribo inimiga matasse um parente seu, aí você lá, eu vou matar todo mundo da família dele. Isso daí era uma injustiça. Não, você tem o direito de matar a pessoa que cometeu o crime. Antes. Professor, Agora eu não tem um sei se é porém. errado, mas... Se você cometesse algo contra alguém escravizado, aí você poderia pagar ao dono do escravo. Vamos dizer que eu, sei lá, eu ceguei um escravo. Aí, no lugar do dono do escravo me cegar, eu poderia pagar uma quantia em dinheiro, porque era um escravo. Era um cidadão que tinha menos direitos. Normalmente, esse código de Hammurabi só servia para as pessoas das mesmas castas sociais. Castas diferentes, normalmente, se pagava em dinheiro. A não ser que fosse alguém de uma casta mais baixa que mexesse com alguém de casta mais alta. Fala, Arthur. Eu não sei se é errado, mas eu apoio a lei do olho por olho, dente por dente. É porque hoje a noção de direito que a gente tem hoje, a noção de sociedade hoje é completamente diferente da noção de sociedade de 4.000 anos atrás, né? A gente está falando de sociedades diferentes, povos diferentes, culturas diferentes. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Pronto, Daniel, pode continuar. Eu acho que essa situação de olho por olho, dente por dente, eu acho que eu não concordo muito, não. Porque, tipo, as pessoas poderiam ver as coisas, tipo, que nem a gente faz hoje no Brasil, sem agressão, sabe? Tipo, eu acho a agressão uma coisa muito... Tipo, a cara cegar, tu vai cegar também? Não, vai resolve uma coisa... Mas é como eu disse, Fia. É a questão de hoje, nós temos uma sociedade diferente, uma cultura diferente, pensamento diferente. Lembrando que Hammurabi, ele foi um rei que ele governou... por impulso. Então, vê só, Hammurabi, ele governou para 5, 10 mil pessoas no máximo, que eram as pessoas que moravam na Babilônia. Hoje, a gente tem um país, o Brasil mesmo tem 215 milhões de pessoas. Então, assim, completamente diferente a questão social, cultural. Outro ponto importante aí dos babilônicos, depois a Torre de Babel, né? Eu acho, não sei se o Daniel vai falar depois com vocês. Se ele não falar, eu volto para falar com vocês da Torre de Babel. Eu já ouvi muito falar sobre a Torre de Babel. E nesse negócio dessa lei, olho por olho, dente por dente, eu não concordo também não, porque mesmo que você tenha cometido um crime, por exemplo, eu matei... É melhor deixar falar, porque já tá acabando a hora. Tá, peraí. Já tá quase eu matei horas. alguém de outra família. Aí, Vamos... Pessoal, vamos depois, Anitta, no final, aí todas as dúvidas que vocês tiverem, vamos deixar Daniel seguir, no final, todas as dúvidas que tiver é por causa da hora. É porque tem geografia. Tem aula. Pode continuar, Daniel. Pronto. Com a morte de Hammurabi I, o Império Babilônico foi perdendo prestígio e força, o que levou a gerar mais outros conflitos internos. E o que levou à queda do
desse império pelos assírios, do rei Assurbanipal. Estes, ao contrário dos outros povos, os assírios se destacam pelo seu poder militar, especialmente na fabricação de armas. Sua principal maneira de conquistar e expandir terras era por meio das guerras, por meio de guerra, sendo bastante cruéis com os derrotados. Assurbanipal também foi o responsável pela construção da biblioteca de Nínive. E foi nessa biblioteca onde antes, né, a epopeia de Gilgamesh foi transcrita por ordem de Assurbanipal e foi guardada nesta biblioteca. Ô, professor. Sim? Se não me engano, os assírios destacavam-se porque eles, além que eles guerreavam muito, eles, se não me engano, arrancavam os olhos dos inimigos e jogavam na cidade que eles iam atacar. Aí o povo já sabia que eram os assírios que estavam vindo para atacar, já para ficar com medo. Sim, essa era a sua hegemonia. As principais formas de tortura e execução dos assírios era essa de mutilação dos órgãos, esfolamento vivo e o empalamento. Vocês sabem, amigo, como é o empalamento? Não, professor, mas não precisa dizer. Não, melhor não saber. Mas, enfim. Mesmo com um exército tão grandioso, tão brutal, que os assírios tinham, como é que eles perderam? Como é que eles foram derrotados no final? Porque enquanto eles criavam inovações estratégicas e novas ferramentas bélicas, eles foram perdendo prestígio também. Eles foram perdendo força com isso e houveram guerras civis, conflitos de fora. O que leva aos caldeus, os neobabilônicos, do rei Nabucodonosor. Este ficou famoso. Nabucodonosor chegou ao poder. Pra mim, o senhor Adilson está usando. Como? Tá cortando? Sim, professor. Pra mim Cada tá palavra que o senhor normal. fala trava. Sim. Estão ouvindo agora? Tá cortando? Não. Um pouco, mas tá bom. Os registros da Babilônia eram dos sete mais lindos monumentos antigos. Sim. Uma das 7 maravilhas do mundo. Nabucodonosor Uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O Nabucodonosor é famoso. Já passou até na novela. Peraí, agora vocês que estão cortando para mim. Eu acho que é a sua internet, professor. Se é a minha internet ou é o meu microfone. Eu estou usando o meu computador. Deve ser por isso. Não, pessoal, eu tô aqui com o computador e tá saindo normal. Enfim. Nabucodonosor ficou conhecido por ter sido um dos o principal conquistador de quase toda a Crescente Fértil, como Clécia havia citado, do território, com exceção do Egito. Nabucodonosor foi conhecido também por ter conquistado o reino de Judá, os hebreus, os judeus. Sim. Os jardins suspensos da Babilônia
que é um dos principais, as figuras deste império, o Segundo Império Babilônico, era um complexo de 7 andares, cuja função principal era de embelezar a cidade. Com isso, o império começou a decair, perdeu o controle das regiões, e com isso os persas. Vocês conhecem os persas? Sim, professor, acho que eu conheço a história toda porque eu assisti a novela. Sim. A novela é muito conhecida e eu assisti e aprendi um pouco sobre a Babilônia. Certo. Com o enfraquecimento, né, dentro dos caldeus, dada a consequência da morte de Nabucodonosor, até porque isso era natural, constante, pelo que se mostrou nos outros povos, a perda de prestígio e de força dos povos por conta da morte de seus governantes. Com isso, os persas dominaram a região, a Mesopotâmia. E quando os persas tomaram a Mesopotâmia, deu fim à civilização mesopotâmica. É considerado o marco da queda da civilização. Os persas passaram a ter a Mesopotâmia apenas como mais uma de suas províncias. E é isso. Clécia? Oi, estou aqui. Falta 3 minutos, aí eu vou passar assim, bem os slides assim, em 3 minutos, e de 10h50 a gente começa com as questões. Na economia, a economia era economia agrária, pastoril, as obras hidráulicas que falou, né, dos jardins suspensos, essas obras possibilitavam o armazenamento de água e conduzia a água para essas regiões, para não ter que estar lá sempre pegando. Então, isso foi importante. Produção de artesanato, tecidos, armas, joias, objetos de metal que eles produziam e saíam por aquela região. Na Índia também eles vendiam e traziam outras e matéria-prima que eles não tinham. O controle comercial era feito através do registro em placas de argila, utilizando a escrita cuneiforme, como Daniel falou. Como o professor também tinha falado, não existia uma Mesopotâmia única, existia ali vários povos, e um querendo dominar o outro. Viviam ali estados, por isso cidade-estado, né, porque a cidade estava ali, mas vivia independente das outras. A religião era politeísta, vocês podem observar aqui na imagem, a mulher com os pés são patas de animais, então estava assim, sempre aqui o deus Marduk, que o deus Marduk na mitologia da Mesopotâmia, sempre quando os povos chegavam assim numa ascensão, aquele deus daquele povo que estava assim em ascensão era mais cultuado. Então, o Marduk, ele é o mito da criação. Como a gente tem aqui no cristianismo, o mito da criação, ele foi quem criou o mundo. Né, as coisas que há no mundo e os deuses para que as pessoas servissem aos deuses, os humanos. Os deuses tinham forma humana, né? Deuses antropomórficos, mas imortais. Agora, eu não sei, agora a gente vai ficar aqui, cadê na políticas, 1 minuto ainda dá tempo, né? Esses dados estados, como foi falado, cidades independentes, forma de governo, teocracia, o rei é considerado um deus. O quadro político na Mesopotâmia era instável devido aos confrontos entre esses povos, em as cidades da região. Então, eles eram vários povos que habitavam essa região, e eles não viviam em harmonia, viviam em conflitos. Agora, a gente tem um legado, né, que essa parte foi de Daniel, mas eu vou vou ler, e a gente já começa para as questões. Os legados, diversos conhecimentos de astronomia, um dos principais está relacionado à ocorrência de eclipses solares e lunares, divisão do ano em 12 meses, divisão de um dia em 24 horas, uso na agricultura das fases da lua para o plantio,
uso da escrita, criada pelos sumérios para registrar dados e transações comerciais, conhecimentos e técnicas aplicados à área da arquitetura. Na matemática, a divisão de uma circunferência em 360 graus. Podemos citar ainda o uso da raiz quadrada e da raiz cúbica. E lembrando que isso é só uns poucos. Não são todas essas. São várias outras questões que os mesopotâmicos deixaram de legado. Pronto. Então, gente, a gente agora tem 10 minutos para as questões, que essas questões aí vão auxiliar vocês quando vocês, na próxima semana, forem fazer a avaliação diagnóstica. Então, é a primeira questão. Estão preparados? Sim, eu estou sempre preparada. Eita, muito bem, gostei. As bases da cultura. Sente firmeza aí. Se você quiser, dá tempo, professor, copiarem no caderno? A questão é o tempo, só falta 9 minutos, né? Vocês têm aula de 11 horas ou não? Tem. Mas só são as respostas, né? Mas essas questões vão estar lá no Classroom. Pronto. A atividade são as questões. Aí agora vocês vão só respondendo e depois vocês passam para o caderno no Classroom. Pronto, é melhor, porque não vai atrapalhar outra aula de vocês. Obrigada, professor. Pronto. Aí, as bases da cultura mesopotâmica foram lançadas pelos quem foi? Fenícios, cretenses, sumérios ou iranianos? Iranianos. Mas iranianos é o que a gente conhece hoje. Naquela época não existia Irã. Eu conheço sumérios e cretenses. Isso. Alguém falou a letra C, sumérios. Isso. Fui eu, professora. Fui eu. Muito bem. Pronto, parabéns. Aí uma questão. Os iranianos. Oi? Os iranianos naquela época, os iranianos eram os persas. Pronto. Agora, a segunda questão. A epopeia de Gilgamesh. Professora, eu perdi o primeiro quesito. Qual é mesmo? Sumérios. Sumérios, letra C. Isso. Agora, a epopeia de Gilgamesh, que narra a ira dos deuses e a inundação da terra para castigo da humanidade, faz parte da literatura grega, egípcia, hebraica, sumeriana ou cretense. Já foi falado aqui na aula, na revisão. Sumeriana. Isso, muito bem. Terceira questão. Como é dominada? Qual a letra, professor? A letra dele, sumeriana. Literatura sumeriana. Aí vocês lembram que antes de existir o livro de Gênesis, ele já falava do dilúvio. Então, diz que o livro de Gênesis, ele foi tem semelhança, né? Tem a mesma história, sendo com personagens diferentes. Então, mas é a história do dilúvio, que se conta na história de Gilgamesh, e que tinha um companheiro Enkidu. Terceira questão. Como é denominada a região que deu origem a várias civilizações da antiguidade, por terras fecundas? Crescente fértil. Eita, muito bem. Eita, povo inteligente. Muito bem, estavam prestando atenção na aula, hein? Muito bem. A escrita cuneiforme foi desenvolvida pelos sumérios, acádios, babilônios, amonitas. Qual foi a resposta mesmo? Posso? Letra D. Pronto, isso. Aí, aqui, na quarta questão, a escrita cuneiforme foi desenvolvida pelos sumérios, acádios, babilônios, amonitas e fenícios. Babilônios. Tem certeza? Tem certeza? Tem aí não, minha gente. Eu tenho uma alternativa, seja dórico foram não. sumérios. Foram sumérios. Sumérios. Então, lembrar, a escrita cuneiforme foi desenvolvida pelos sumérios. Babilônia também fazia parte de lá, era uma cidade de lá da Mesopotâmia, mas a escrita cuneiforme foi
os sumérios que criaram. Aí aqui, quinta questão. Como caracteriza-se o sofisticado sistema religioso dos povos mesopotâmicos? Politeísmo e deuses zoomórficos, monoteísmo, aí a gente já descarta, né? Não era monoteísmo. Aí fica o quê? Politeísmo e deuses com aspectos antropomórficos, não é isso? Letra D. A mistura de exato, é lembrar, né? É lembrar que lembrar pessoas humanas Eles eram metade humanos e metade animais. Isso. Falta 4 minutos para a gente encerrar. Bora lá. A sexta questão. Atualmente, a região da Mesopotâmia é ocupada pelos seguintes países. Hoje, na atualidade, Iraque, Irã e Emirados Árabes, é isso? Não. Isso, muito bem. Letra A. Isso, Síria, Iraque. Turquia. Exato, hoje, na atualidade. A Síria, Iraque e Turquia são muito coladinhos, aí por isso que eu... deve ser. Bora, sétima questão. Os assírios destacaram-se pelas suas realizações científicas no campo da astronomia, pelo notável intercâmbio comercial realizado com os fenícios, pelo militarismo... Organismo e cruel. Quem é cruel com seus... Pelo militarismo. Letra C, professora. Isso, pelo militarismo organizado. Pelo militarismo organizado. Isso, agora vamos para... Cadê a questão aqui, meu Deus? Cadê? Tá faltando 3 minutos. Eita, a gente estava em qual questão? Estava na... Vamos para a oitava. É o código mais antigo de leis escrito cujas características apenas de talião, isto é, olho por olho. Entendi. Código de Hammurabi. Código de Hammurabi. Esse daí. Isso. Código de Hammurabi. Isso. Código de Hammurabi. Código de Hammurabi. Hammurabi Pronto. fica onde, hein? E para finalizar, aqui vocês podem responder, fiquem à vontade para responder, que vai ficar, como o professor falou, vai ficar lá na sala de aula, no Google Sala de Aula. Então, vocês já podem colocar quais foram os povos, os principais povos que formaram a civilização mesopotâmica. Isso vai ajudar também vocês na avaliação. Explica o que era. Explique. Então, Não. pronto, e explique o que eram os jardins suspensos da Babilônia. Aí, Faltam 2 minutos. Pessoal, só rapidinho aqui, para tirar uma dúvida com vocês, para saber se vocês entenderam o assunto. Aí vocês, a escrita cuneiforme foi desenvolvida por que povo? Começar a fazer tarefa de uma hora. Professor? A escrita cuneiforme, ela foi desenvolvida por qual povo? Pelos sumérios, pelos acádios, babilônicos ou amoritas? A escrita cuneiforme foi desenvolvida pelos sumérios. A epopeia de Gilgames, ela faz parte da literatura grega, egípcia, hebraica ou suméria? Suméria. Quando eu falo para vocês, olho por olho e dente por dente, lembra o quê? Código de Hammurabi. Código de Hammurabi. Código de Hammurabi. A região que fica a Mesopotâmia é conhecida por quê? Iraque. Não, a região. Ela é a Torre de Babel, ela é o Acabe, ela é a Foz do Nilo ou Crescente Fértil? Crescente Fértil. Terra entre Rios é o nome que se dá à Mesopotâmia. O nome da Mesopotâmia, a tradução literal é Terra entre Rios. A região que ela fica é o Crescente Fértil. Quais dos povos que eu vou falar faz parte da Mesopotâmia? Gregos e romanos, egípcios e americanos, brasileiros e argentinos ou sumérios e acádios?
Sumérios e Acádios. Sumérios e Acádios. Não esqueçam, a região que fica a Mesopotâmia Professor, é o Crescente Fértil. O nome Mesopotâmia é terra entre rios. Oi, pode falar. 11 horas. pode sair? Pode Professor, sair. Oi, pode falar. aquelas, a nona e a 10ª questão, a gente vai responder do Google Classroom.